Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 1. Nós leremos agora 4 versículos, depois a gente continuará. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Amém, até aqui. Irmãos, nós estamos diante de um dos textos bíblicos mais mal interpretados de toda a história. Eu quero ler para vocês aqui uma frase do teólogo Kenneth Hagin, que talvez você já tenha lido algum livro dele, e eu quero ler uma frase para exemplificar como nós não devemos entender esse texto. A frase é a seguinte: a fé, ele comentando esse versículo primeiro, a fé é a certidão de garantia de que aquilo que temos esperado já é nosso. Nosso texto diz que a fé é a evidência das coisas que não se veem. Por exemplo, você poderia esperar pelo suprimento financeiro para pagar certa obrigação financeira, mas a fé lhe dá certeza que você tem o dinheiro que necessita. Você ainda não tem, mas pela fé você já tem, então tem. Por que esse texto e vários outros, mas esse principalmente, é um dos textos mais distorcidos? Em primeiro lugar, porque nós não fazemos, eu me incluo, nós não fazemos esforço nenhum para entender os textos bíblicos. Pouquíssimas vezes, pense você, eu vou pensar em mim e você pensa em você. Quantas vezes eu ouvi uma pregação, eu li um texto e eu disse, espera aí, eu vou comparar com outras traduções, eu vou ver mais algum comentário bíblico sobre o assunto, eu vou estudar um pouco para saber se é realmente isso que esse texto diz. Falta a nós um pouco de empenho. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é que nós, e não só nós, os pregadores normalmente começam com a pergunta errada. A pergunta que a gente se aproxima do texto, e as pessoas, e muitos pregadores por aí afora, e enfim, muita gente se aproxima do texto e faz é a seguinte: o que esse texto significa para mim? Quando na verdade o que deveria ser perguntado é: o que esse texto significa para o seu autor? O que o autor do texto estava querendo dizer? Qual é o significado original do texto? E não o que o texto significa para mim. Isso que eu estou falando aqui, irmãos, agora fazendo um jabá, nós estudamos detalhadamente no Andando Junto 2. Como entender, como descobrir o significado original do texto, aquilo que o autor quis dizer. Então eu convido vocês a fazer o Andando Junto 1, o Andando Junto 2, para a gente poder desenvolver essas ferramentas. Então a gente começa com a pergunta errada. E sabe qual é o problema de começar com a pergunta errada? O que esse texto significa para mim? O problema é que cada um tem uma interpretação particular dos textos. Quando a gente pergunta o que significa para mim, você, eu, nós temos a tendência de criar, de enxergar no texto o que nós queremos enxergar. Nós temos a tendência de criar deuses ou um Deus à nossa imagem, a imagem das nossas paixões, dos nossos desejos, das nossas necessidades, quando o que nós deveríamos estar buscando é, na verdade, o que o texto está dizendo sobre Deus, o que o texto, nesse caso, está falando sobre a fé. O que o autor quis dizer.
E eu li a frase do Kenneth Hagin aqui, eu cito o nome, porque eu preciso dizer para os irmãos que a teologia dele é péssima. Então, eu quero mostrar hoje, nós vamos estudar como esse texto, de fato, se aplica para nós cristãos. E como ele não se aplica. Esse texto, irmãos, não significa que se você crê que você vai ter dinheiro, aliás, que você já tem dinheiro, mesmo não tendo, você tem. Não. O texto não diz isso. Para entender esse texto, a gente precisa ver algumas coisinhas, uma matéria que a gente vê lá no Andando Junto 2, chamada teologia bíblica. Sabe o que é teologia bíblica? De uma forma bem simples. Qual é a história que a Bíblia está contando desde o início ao fim? Vou dar um exemplo. A Bíblia começa em Gênesis capítulo 1, e lá diz o quê? No primeiro versículo: no princípio criou Deus o céu e a terra. E aí você vira lá para o final da Bíblia, nos últimos versículos da Bíblia, nos últimos 2 capítulos, diz assim: e vi novos céus e nova terra. Opa, então quer dizer que a Bíblia começa com céu e terra e termina com novos céus e nova terra. Todo o resto que está escrito entre Gênesis e Apocalipse é sobre isso. É para saber como a gente sai da criação e chega na nova criação, no novo céu e na nova terra. Vocês podem conhecer isso como a cidade celestial, a Jerusalém que desce do céu, ou Jesus dizendo lá em João: eu vou preparar lugar para vocês, lembram? Jesus estava indo construir a cidade celestial que vai descer, e via a nova Jerusalém descendo do céu. Deus, na teologia bíblica, na grande história que a Bíblia está contando, Deus construiu um lar, mas uma coisa deu muito errado. Essa coisa que deu errado chama-se pecado. E o pecado introduziu uma coisa destrutível na criação, que chama-se morte. O pecado é a causa da morte. Aí vamos lá. Se Jesus resolveu o problema do pecado, o que tem que ser destruído? A morte. Pois a causa da morte não era o pecado? Pois se Jesus venceu o pecado, derrotou o pecado e perdoou os pecados, o que tem que acabar? A morte. Não é isso que aconteceu quando Jesus ressuscitou? A morte não acabou para Jesus? E se eu disser para você que esse texto é todo sobre isso, e nada sobre o seu dinheiro na sua conta, sobre uma cura, nada. Fé nesse texto não diz respeito sobre algo que é seu, mas diz respeito a algo que Deus está fazendo. Então quero convidar você a nós entendermos o que nós lemos aqui. Vamos olhar aqui o primeiro versículo. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, e a prova das coisas que não vemos. Pois por meio dela, os antigos receberam um bom testemunho. É por causa dessa fé que eles tiveram, certeza, segurança de alguma esperança. Qual é a esperança que eles tinham? O autor vai descrever. Qual é a certeza que eles tinham? Antes de continuar, eu pulei um pedacinho que eu queria dizer para vocês já antes da gente entrar no texto. Sabe por que esse texto não é sobre prosperidade, sobre você ter, em primeiro lugar? Porque esse texto foi escrito para uma igreja que estava em perseguição. Se você ler no capítulo anterior, o autor está dizendo para eles: olha, vocês, por causa da fé que vocês têm, vocês perderam tudo. Os seus bens foram expoliados. Vocês, o Império Romano roubou tudo de vocês, por causa da fé. Então, se a fé for sobre coisas financeiras, tem alguma coisa errada com esse pessoal aqui, não tem? Porque eles perderam tudo por causa dessa fé. Mas na verdade eles não perderam tudo, porque as coisas materiais não são nada. Eles na verdade ganharam tudo. Vamos ver?
continuar aqui. Então a fé é uma certeza, beleza, nós concordamos. Fé é uma certeza de uma esperança que nós temos. E é uma prova daquilo que a gente ainda não viu. E foi por causa dessa fé que várias pessoas que ele vai citar aqui na frente, hoje, são o quê? Reverenciadas. A gente olha para eles como exemplos. São para nós o que o título chama heróis da fé. Receber um bom testemunho significa isso. Ou seja, a gente tem um bom testemunho sobre eles, por causa da fé deles. E aqui começa a parte mais difícil, que diz assim: pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Lembram que eu falei para vocês sobre teologia bíblica, que ela começa lá em Gênesis, é uma grande história, lembram? Onde é que o autor começou aqui para explicar o que é a fé? Pela fé entendemos o quê? Pela fé entendemos que o universo foi formado. O autor começou a sua teologia bíblica, lá do início. O autor está apelando aqui o seguinte: para começar a entender o que é fé, você tem que saber quem é o autor da esperança que nós temos. Quem é aquele que está construindo aquilo que nós esperamos? Quem é aquele que está construindo e que tem poder para criar aquilo que a gente não vê? É o Deus Criador do universo. O autor aqui está apelando para o Deus Criador, não é um Deus qualquer. Ele está apelando para um Deus que tem poder para criar. E eu já adianto por quê. Porque ele vai convocar a igreja, os hebreus aqui, a morrerem por Jesus. E ele vai dizer o seguinte: não pensem que a morte é o fim, porque o Deus que criou tem poder para recriar. É por isso que ele começa com a criação. Não pense que a morte, que o martírio, que você perder os seus bens por amor de Jesus, é uma derrota. Não é. Ao contrário, se você perder a sua vida, saiba que o Deus que criou o universo é aquele que diz que a morte não tem a palavra final sobre você. A morte será derrotada. O mesmo que criou tem poder para recriar. Então ele está apelando para um Deus criador por causa disso. No próximo versículo, é um versículo bem enigmático, que diz assim, pela fé ofereceu a Deus um sacrifício, pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Nós não sabemos por que o sacrifício de Caim foi inferior, ou o de Abel superior ao de Caim. Nós não sabemos por quê. Nós podemos especular, mas não é o meu objetivo aqui. Nós de fato não sabemos, e o autor de Hebreus não está preocupado com isso. Ele está preocupado em dizer que Abel foi encontrado justo. Deus olhou para ele e viu que ele era um homem justo, e que servia ao Deus verdadeiro. E que isso provocou em Caim algum sentimento que fez Caim matá-lo. O primeiro assassinato da história, a primeira morte que nós temos registrada. E aí o autor de Hebreus dá um pensamento ali, coloca uma questão que nós podemos pensar aqui e entender por quê. Ele coloca o seguinte: e o sangue, ou a fé de Abel, lá em Gênesis diz: o sangue de Abel clama, a fé de Abel ainda fala. Opa, o que isso significa? Abel está vivo? Não, Abel morreu. Mas olha o que o autor está falando aqui. Ele está dizendo o seguinte: que Abel era um homem justo. Como pode um homem que Deus considera justo morrer e tudo terminar? Não. É por isso que o sangue de Abel está falando. Por quê? Porque Deus prometeu que os homens justos ressuscitarão. O sangue de Abel ainda fala, a fé de Abel ainda fala, porque ela é depositada no Deus que tem poder para ressuscitar dos mortos. Então Abel, que está morto lá, está clamando na verdade o quê?
Senhor, a morte não é o fim, a morte não é a palavra final, porque o Senhor tem poder para ressuscitar dos mortos. Ele morreu por causa da justiça, Ele morreu porque Ele amou a Deus, porque Ele era justo diante de Deus, e Deus não vai deixar Ele na morte. É interessante que no capítulo seguinte, ele vai dizer que o sangue de Jesus fala ainda mais que o sangue de Abel. Isso significa o quê? Jesus já ressuscitou. Jesus morreu, ele sim era um homem justo. Se o sangue de Abel fala, o de Jesus grita. E se o sangue de Jesus grita, a morte foi vencida e Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Irmãos, essa é a esperança que nós precisamos ter como cristãos, e não depositar a nossa esperança nas coisas dessa vida, mas num Deus que está preparando uma nova vida para nós. Não pense que Deus está preparando dinheiro para colocar no seu bolso a partir desse texto. Não pense, não. Ao contrário, Ele está pedindo: abra mão de tudo por mim, porque eu garanto que a recompensa será superior a tudo que você vem a perder nessa terra, por amor a mim. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Tem uma coisinha na teologia bíblica, que a gente pode ver lá no Andando Junto 2, o Jabá, né? Que é o seguinte: o objetivo de Deus lá no Éden era unir céu e terra. Ele não queria um espaço, uma dimensão onde Ele habita, e uma dimensão onde o ser humano habita. Ele queria unir céu e terra. Só que, eu falei para vocês, o pecado, a morte entrou. Lá no final de Apocalipse, diz assim, que Deus desceu do céu, e nessa nova criação não há templo, porque Deus é o templo, Ele habita no meio do seu povo. O céu desce, na Nova Jerusalém desce, a cidade que Deus está construindo desce, o que significa que céu e terra se unem em uma só dimensão. E Deus, Paulo diz, será tudo em todos. Olha o que aconteceu aqui com Enoque, porque Enoque andou com Deus, ele não experimentou a morte, ele viveu essa dimensão em que terra e céu são um espaço contínuo. Ele não viveu morte, aquilo que havia adentrado a criação pouco antes dele nascer. Ele não viveu isso porque ele andou com Deus. De alguma forma, esse texto e o autor de Hebreus está nos dizendo o seguinte: que a morte não é um problema para Deus, que no futuro Deus vai unir céu e terra, e a nova criação brotará, e os filhos de Deus não precisarão se preocupar mais com a morte. A nossa esperança não está nessa terra aqui, irmãos, nas coisas materiais, e isso vai ficar cada vez mais claro. Querem ver? Seria legal, né? Viver que nem Enoque, né? Vamos andar entre céu e terra, bem tranquilo. Elias. Versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Que recompensa é essa? É a ressurreição dos mortos. É a nova criação, não é bênção financeira, não é qualquer outro tipo de coisa, é a recompensa que Deus está construindo para nós. E sem essa fé, irmãos, sem essa fé, não é fé, mais uma vez, não é fé que você já tem o dinheiro para pagar sua conta, não é fé que você já foi curado, não é essa fé. A fé que agrada a Deus é a fé que crê que Ele é vivo e que Ele está preparando aquela promessa e que Ele vai cumprir as suas promessas. Que Deus vai cumprir as suas promessas, e não é qualquer promessa, é essa promessa aqui, pela qual a fé de Abel está clamando, pela qual Enoque foi trasladado da terra. Versículo 7. Pela fé,
e prestem muita atenção nesse versículo, pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Primeira coisa, se eu começar a construir uma arca aqui no meio, vocês até poderiam dizer assim, o cara está se preparando para a próxima enchente que vai dar em Jaraguá, né? Não, Noé estava construindo uma arca gigantesca, e o pessoal olhava para ele e dizia, o cara está pirado. Ele estava se preparando para uma coisa que Deus prometeu fazer, que era o quê? Destruir essa criação e fazer uma criação nova. Foi isso que ele fez no dilúvio. Ele recriou, aproveitando elementos dessa criação. Deus destruiu o mal, porque o mal já estava até o seu limite, e Deus recriou, e ele permitiu que Noé desfrutasse da justiça que vem da fé. O que é a justiça que vem da fé? Senão que ele foi participante da recriação do mundo. O dilúvio destruiu o mundo, é o que acontecerá no futuro. O mal será destruído e os justos, a criação será liberta de todo o mal, como foi nos dias de Noé. E Noé vivenciou uma espécie de justiça, que é o protótipo, que prefigura o que acontecerá conosco. Essa é a fé. Aí eu pergunto para nós, será que você está disposto a abrir mão do seu status, talvez da sua posição social, dos seus amigos do mundo, dos seus relacionamentos, por causa das ordens que Deus dá para você? Por exemplo, as ordens podem ser malucas mesmo, abandone tudo que você tem material e vá para a missão. Aí seus pais vão dizer, jamais filho, nunca você vai fazer isso, isso é loucura. Pois Noé enfrentou isso, loucura que você está fazendo. Noé enfrentou isso, mas ele obteve o benefício da justiça de Deus, que é a recriação, de participar da nova criação após o dilúvio. Será que nós temos a coragem, a fé que Noé teve em Deus, a estar disposto a abrir mão de tudo, seja lá o que for, para obedecer a Deus? Não é Deus dando coisas para nós, ao contrário, é nós abrindo mão das coisas por amor a Deus. Versículo 8, agora nós vamos chegar num personagem bem interessante, Abraão. Abraão também, né? Gálatas é usado para dizer que nós temos as promessas de Abraão, que Abraão, a promessa para ele ficar rico e tudo mais, é para nós. Não. Querem ver? Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Primeiro, Abraão, assim como Noé, ele obedeceu uma ordem que vai contra o bom senso. Abraão vivia numa terra próspera, na Mesopotâmia, andando junto dois, a gente vê mais ou menos onde é que é. A Mesopotâmia, ele vivia numa terra próspera, na casa de sua família, ele tinha suas terras e Deus diz, pega tuas coisas e vai para uma terra hostil, perigosa. Não, só um pouquinho. Eu não vou fazer isso. Não, Abraão obedeceu sem olhar para trás. Ele pegou e foi. Mas olha que interessante. Continuando. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Lembram que Deus tinha prometido uma terra para Abraão? Pois Abraão peregrinou nessa terra, mas peregrinou nela como se ele estivesse numa terra estranha. Mas Deus não tinha prometido uma terra? Tem gente que diz que Deus deu um terreno para ele porque ele tem as promessas de Abraão, né? Não. Irmãos, Abraão esteve na terra prometida e viveu como se fosse um peregrino nela.
Olha aqui. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Ele passou na terra prometida e não se apegou à terra prometida. Se ele achasse que aquela era a terra prometida, ele podia ter ficado lá, construído tudo lá. Mas ele não ficou, ele andou como peregrino. Por quê? Porque ele estava esperando uma terra que está sendo construída pelo construtor e arquiteto do universo. Não sou maçom, tá? Mas Deus é o construtor. Deus é o arquiteto do universo. Deus é aquele que criou o universo. Ele tem poder para criar essa cidade que vai descer do céu. E é essa cidade que Abraão estava esperando. Abraão vivenciou a promessa. Ele podia ter ficado na terra prometida, mas ele não é essa terra. Não é isso. Não é isso. Continuando. Pois ele esperava a cidade que tem alicerce. Versículo 11. Pela fé Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Sara era estéril. Engraçado, porque Sara nunca estaria numa galeria dos heróis da fé. Jamais. Por que ela estaria numa galeria dos heróis da fé, se quem teve a fé foi Abraão, né? Ela acompanhou ele ao contrário, ela demonstrou várias vezes que não teve fé. Lembram? Deus prometeu um povo enorme através de um filho de Sara, e o que ela fez quando a promessa estava demorando? Ela foi lá, não, toma aqui minha serva Agar, aqui tem um filho com ela, porque acho que não vai dar. Ela não é um exemplo de fé, como a gente quer, não. Por que ela está aqui, nessa galeria? Não é por causa dela, é por causa de Deus, porque Deus deu poder para ela gerar. Ele está dizendo aqui o quê? Que Deus já usou o poder de criar, de quem não tinha poder de criar. Deus já fez isso. Deus já deu poder para nascer uma vida. Então, se Deus tem esse poder, por que nós estamos temendo a morte? Se Deus é aquele que tem o poder da vida em suas mãos. Porque considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, ele está dizendo que Abraão era uma espécie de morto. Morto em qual sentido? Ele não tinha mais como gerar um filho. Originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do mar. Desculpe, do mar não, do céu. E tão incontáveis como a areia da praia do mar. Abraão também é dito aqui como morto. Escuta, irmãos, agora, escuta isso aqui que ele dá um recado, é como se ele desse uma parada assim. Olha o que ele diz: todos estes viveram pela fé, e morreram sem receber o que havia sido prometido. Se esse texto de Hebreus é sobre fé, e você declarar que tem, e tem, então esses não tiveram fé, porque eles morreram sem receber o que havia sido prometido. Eles são exemplos de fé, e eles morreram sem receber a promessa. Se esse texto é sobre dizer que eu tenho e eu tenho, então eles não são exemplos para nós. Agora, se esse texto é para dizer que Deus vai recompensar aqueles que entregarem as suas vidas por amor a Jesus, então esses eram heróis da fé, por amor a Deus. Perderam tudo, inclusive as suas vidas, e morreram sem receber aquela promessa que é o quê? A ressurreição dos mortos, a vida eterna, a cidade que vem do céu, a nova criação, a nova Jerusalém. Todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que havia sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam
mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, olha aqui, se eles estivessem pensando naquela pátria de onde eles saíram, se eles estivessem pensando que o paraíso era nessa vida aqui, teriam a oportunidade de voltar. Eles saíram de onde eles estavam, e se eles achassem que a promessa de Deus dizia respeito àquela terra, eles teriam a oportunidade de voltar. Era simples, mas não era. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isso é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, e lhes preparou uma cidade. Irmãos, olha só, muita gente pode olhar para Abraão e dizer, ele estava esperando uma pátria e morreu. Olha que caras confiou num Deus que é falso. Por quê? Porque ele não recebeu, morreu sem ter a promessa. E ele está dizendo aqui que Deus não se envergonha. Deus não se envergonha de ser o Deus deles, porque Ele sabe que a promessa ainda será cumprida. Não se envergonhe de Deus também, porque Deus não se envergonha de ser o nosso Deus, ainda que nós morramos de vergonha, nós morramos enlutados, nós morramos de qualquer forma mais desprezível que o mundo tenha, por amor a Jesus. Não importa, Deus se orgulha de ser o nosso Deus, porque Ele sabe que um dia nós faremos parte dessa pátria celestial. Sejamos fiéis a Deus. Eu vou encerrar, tá, irmãos? Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Deus disse assim: ô Abraão, seguinte, eu quero que tu me devolva essa promessa terrena que eu te dei, Isaque. Puxa, Abraão podia ter dito assim, não, Deus. Ele não tinha dito alguns capítulos anteriormente ali, lá em Gênesis, não para Deus, quando Deus disse que ia matar, destruir Sodoma e Gomorra, o que ele disse? Não, Senhor, se tiverem lá tantos justos, e ele foi reduzindo, tu não salvaria? Sim, e agora não, Deus pede Isaque e ele simplesmente dá. Por quê? Por quê? O autor responde, por quê? Aquele que havia recebido a promessa estava a ponto de sacrificar seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos, e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Olha o que Abraão sabia sobre Deus. Deus é o Deus que criou o universo. Deus fez uma promessa, se Deus quiser tomar Isaque, Ele pode ressuscitar Isaque. Deus é o Deus que tem poder de criar, de recriar, de regenerar, de ressuscitar. Não foi Ele que ressuscitou Jesus dos mortos? Você crê que Jesus ressuscitou dos mortos? Pois então você tem que crer que Ele é capaz de ressuscitar. Abraão cria, nós seremos ressuscitados, irmãos. E para concluir, porque eu já dei meu horário aqui, versículo 21 diz: pela fé Jacó à beira da morte abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus, apoiado na extremidade do seu bordão. Olha aqui, por que será que ele está mencionando que José está à beira? Ele podia ter escolhido qualquer coisa da vida de de Jacó. Tem um monte de história bonita, não tem? Jacó lutou com Deus, né? Jacó lá em Labão, ele escolheu a morte. Por quê? Olha o próximo. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção do êxodo dos israelitas do Egito. Antes de o êxodo acontecer, ele mencionou o êxodo. E deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Por que o autor de Hebreus está citando morte e alguém dizendo, pega os meus ossos e leva para a terra prometida? Por quê? José, irmãos,
tinha a esperança de que Deus o ressuscitaria. E ele tinha a compreensão de que aquele corpo natural, os ossos, seriam ressuscitados lá na terra de Canaã. Por isso ele diz: olha, eu creio na ressurreição, então faz o seguinte, pega os meus ossos quando vocês saírem daqui, no Êxodo, vocês vão sair daqui e leva junto, porque eu quero participar da ressurreição. Ele não sabe que não precisaria dos ossos, ele não sabia, não tinha revelação completa, mas ele sabia que Deus é o Deus que tem poder para recriar. E isso ele sabia. Talvez nem nós entendamos exatamente como funciona a ressurreição, mas uma coisa nós sabemos: nós temos fé no Deus que criou o universo. Por isso, a morte não é a palavra final. E por último, pela fé, Moisés, versículo 23, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum, e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Eu tenho a impressão de que muita gente ainda não parou para entender o que esse texto significa. Poxa, o irmão Kenneth Hagin, por exemplo, Moisés abriu mão de riquezas, Moisés abriu mão de palácios, Moisés abriu mão de ser chamado filho da filha de Faraó, para se juntar com um povinho que era escravo, para ser maltratado com um povinho que era escravo, pela fé. Eu acho que eu nem preciso dizer mais nada sobre Moisés, né? E sobre o texto. O convite que o autor está fazendo para mim e para você, irmãos, não é declare que você já tem. O convite que ele está fazendo é, se necessário, morra por Jesus, entregue a sua vida, ainda que isso lhe custe tudo, porque no final o Senhor Jesus vai fazer isso ter valido a pena. Você vai participar da nova criação de Deus. Você é coerdeiro com Cristo. Esse é o convite que o autor de Hebreus está fazendo a nós, hoje aqui, cristãos. E sabe, para encerrar agora, eu convido vocês a se colocarem em pé. No versículo 39, diz assim: todos estes, depois ele cita várias outras pessoas, por exemplo, Jefté, Gideão. Gideão fez o quê? Gideão enfrentou um exército gigantesco com 300 homens. Foi fiel a Deus sem medo da morte. Ele destruiu um altar de Baal e o pessoal foi lá matar ele. E ele não se importou com isso. Por quê? Pela fé que ele tinha, numa esperança que não é terrena. Pela fé, Jefté, o que Jefté fez? Jefté venceu uma guerra. Só que para vencer a guerra ele fez uma promessa. Uma promessa ridícula. E é um herói, mas a promessa é ridícula. Ele disse assim: olha, Deus, se tu me der vitória nessa guerra, eu vou sacrificar a primeira pessoa que sair na porta da minha casa. E de repente saiu a filha dele, depois dele vencer. E ele disse: meu Deus, eu vou ter que sacrificar minha filha. Obviamente ele não tinha ideia de que Deus não aceita sacrifícios humanos. Essa ideia ele não tinha, mas ele acreditava ou tinha pelo menos uma esperança de o quê? Por que ele está aqui? De que Deus poderia ressuscitar dos mortos. Gideão tinha essa esperança, segundo o autor de Hebreus, de que Deus, e essa pátria aqui é só o começo, há algo maior reservado para nós, e a morte não é a palavra final. Versículo 39 diz assim: todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. Ou seja, todos eles são para nós hoje heróis da fé, pessoas que são exemplos. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós.
para que conosco, junto com a gente, eles fossem aperfeiçoados. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: aquelas pessoas estavam esperando Jesus, estavam esperando algo que elas mesmas não conheciam, Jesus, e nós temos já Jesus, nós já ressuscitamos com Cristo, nós já participamos da nova natureza de Jesus, nós já somos pequenos Cristos. É claro que se você olhar para mim agora, você vai ver que esse corpinho aqui está decadente, bem decadente. Só que se você é cristão e você conhece a palavra, você sabe que o seu interior e o meu interior está sendo regenerado, para um dia, quando o Senhor voltar, o nosso corpo, todo ele será conformado à imagem de Jesus. Nós seremos revestidos dessa nova criação de incorruptibilidade. E melhor, nós estaremos juntos com Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, todos esses que estão aqui, e aqueles homens de Deus que não tiveram por preciosa a sua própria vida. E o texto ainda diz que o mundo, esse mundo aqui, não era digno desses homens. Por que ele não era digno? Porque eles já haviam desfrutado e tinham a esperança de um outro mundo, de um novo mundo, de uma nova criação. Que nós possamos também poder dizer assim, que o mundo não é digno de você, de mim. Porque pela fé que nós temos e pela vida que nós levamos caminhando com Deus, se necessário for, irmão, que nós possamos entregar a nossa vida por amor a Jesus. Se necessário for sofrer, sofra. Se necessário for passar por dificuldade, passe. Eu sei que dizer é muito fácil, né? Mas no dia que isso acontecer, que nós possamos enfrentá-la juntos, como igreja de Deus. Amém? Que essa fé possa ser mais do que uma fé financeira, mais do que uma fé nas coisas naturais, mas uma fé numa pátria celestial que Deus está construindo.